Olá, alunos da Superliga, tudo bem? Professor Júlio de Matemática para comentar um pouco a prova do Enem. Então, olha só, na aula de super revisão a gente falou sobre o que ia cair no Enem, que era uma grande revisão sobre tudo que a gente viu na Superliga, né? Agora eu quero mostrar para vocês, né, o que caiu, para dar um exemplo e outro de questões que batem com aquilo que a gente estudou, tranquilo? Isso para mostrar que foi um ano assim, muito alinhado entre a gente e que a gente conseguiu trabalhando com grande foco no Enem, né? Para vocês que são alunos do Colégio SESI que estão habituados, né, com esses modelos de questões, modelo TRI, né? Então a gente acredita assim, que não tiveram maior dificuldade, apesar da prova ter sido uma prova cansativa, com certeza, pois 45 questões, né, nesse modelo, você tem que aproveitar todas as informações que estão no texto, né? Você não pode ir direto, pular, ir direto para fazer a conta, não, você tem que ler todo o texto e acaba se tornando um pouco cansativa. Tiveram questões bem fáceis, essas questões você garante elas, né? Algumas das médias, difíceis, a gente julga assim que uma ou outra, mas foi de médio para fácil, né? Mas uma prova, claro, cansativa no quesito que você tem que ler e aproveitar todas as questões. Mas tranquilo. Então, olha só, a gente trabalhou. O que nós trabalhamos na Superliga? Nós trabalhamos funções, progressões, exponenciais, matemática financeira, estatística, matrizes, sistemas lineares, geometria analítica, trigonometria, análise combinatória, probabilidade, geometria plana e espacial, ou seja, você viu tudo isso durante o ano como uma grande revisão, né, daquilo que você já trabalha nos segmentos, com alguns toques que a gente foi dando, e na supervisão a gente falou assim, ó, é dentro daquilo que a gente já estudou durante todo o ano, certo? Agora eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que caiu, uma questão de cada tópico ali, beleza? Então olha só, função de primeiro e segundo grau, a gente teve essa questão aqui que trabalha com a função, né, de primeiro grau. Assim, não teve maior problema, com certeza, o aluno que estava ali ligado nas dicas que a gente foi dando durante o ano. Você poderia montar a função do primeiro grau, tá achando ali o 2014, né, que é um ponto x, y, traçando ali os eixos x e y, ou o jeito mais tranquilo ali, se tratando de proporcionalidade, é entender que aquela diferença de 67 para 59, tranquilo, pessoal, né? Ela vai o quê? Ela vai em 2 anos, então dividindo por 2 você tem o 2014, você chegaria em 63, beleza? Que é a metade daquela diferença. Tranquila questão para aluno da Superliga, beleza? Então olha só, PA, falando, vai cair alguma coisa de progressão aritmética, alguma coisa de progressão geométrica, demos alguns exemplos, fizemos exercícios. A progressão aritmética, nesse caso aqui, também a gente julga que não teve grande problema para os alunos da Superliga, pois se tratava do quê? Se tratava simplesmente de você aplicar, né, a forma do termo geral de uma PA. Então não teve segredo ali. Quando ele diz que cada poste é colocado a 20 metros um do outro, você entende que essa é a razão, né? E de 20 em 20 a gente está falando de uma progressão que é aritmética. Tranquilo, pessoal? Então a gente acredita que essa também foi uma questão aonde que o aluno que estava focado na Superliga, a gente trabalhou isso daqui e não teve maiores problemas para fazer essa questão, beleza? Exponenciais e logaritmos. Então veja só, a gente teve esse exemplo aqui, né, de questão, a gente já julga essa questão do nível médio, né, ela tem um pouquinho mais trabalhado ali, né? O que a gente vê é que você teria que trabalhar ali com algumas propriedades e que você, ao utilizar aquele conceito de área ali, né, da distribuição dos transistores ali, você estaria igualando, né, aquilo ele diz que multiplica, né, então você teria aquele 2 elevado a n igualado à quantidade que você quer chegar, que são 6 bilhões, aí vai uma manipulaçãozinha ali, né, mas a gente acredita que isso é questão, assim, batida, por quê? Porque você treina essas questões, você treina as propriedades, você treina esses cálculos para chegar a uma resposta. E é claro, ele tinha que dar a dica, considere 0,3 como aproximação para log de 2, beleza, pessoal? Então, a gente acredita que, apesar de ser uma questão média, ou com bastante cálculo e tal, é uma questão que não precisou ter grande interpretação e teve grandes cálculos, mas não precisou assim ter grande reflexão, como uma questão, por exemplo, de análise combinatória, né? Você tem que ficar pensando e tal. Aqui era a aplicação daquilo que vocês já sabiam, beleza, pessoal? Vamos lá, matemática financeira. Essa daí já é uma questão um pouquinho diferente, por quê? Porque você tinha vários elementos nelas ali, né? Você tem aquela noção ali da fórmula, né, do valor, né, futuro,
você trabalhou, né, com montante, capital, você tem aquela ideia ali, mas você tinha que ficar esperto em alguns detalhes. Por exemplo, ali, ele já usou aquela taxa no exercício, né? Ele trouxe ali pra gente a taxa de 1,32% ao mês, porque depois cairia naquele 1,0132, tá vendo? Então, ele já fez casar para você usar o LN ali, tranquilo? Então, assim, um exercício bem amarradinho, mas ia exigir um pouco mais de raciocínio nessa questão ali, né? Porque quando ele diz, para valer a pena essa prestação, ela tem que ser o quê? Né? Tem que ser superior a 25% do valor da parcela. Olha só, se o desconto não for, né, maior que 25%, não compensa. Então, você teria que calcular o quê? Né? Esse 75% da parcela para ver quanto que é, né? E igualando a fórmula ali, né? Aí você teria que isolar aquele P, né? Que seria então o valor, né, que você teria, o valor presente, você teria que isolar ele para descobrir então, igualando aquilo que você tinha feito antes, né, qual que seria, né, esse número de parcela. Cai no logaritmo, mas ele deu todas as dicas para nós. Então, realmente, uma questão que daria um pouco mais de trabalho para vocês, né? Mas com certeza ela está alinhada com aquilo que quem praticou, fez exercícios que envolviam juros compostos, juros simples e principalmente essas questões assim de porcentagem, estaria ligado como fazer, beleza, pessoal? Questão de estatística. Veja só, essa questão ele diz o seguinte. Ele pede para você trabalhar ali, ó, com as médias, né? E elas são o quê? Tem alguns pesos e você tem que descobrir uma delas. A gente também julga como uma questão assim batida, né, pessoal? Você pode estar calculando uma média, né, ponderada, ou você pode estar descobrindo algum valor ali dentro para que você atinja aquela média. Então, eu acredito que o aluno Superliga com certeza treinou isso, né? Tanto você calculando uma média com aqueles pesos, quanto você descobrindo algum valor final que você tem que tirar para ficar na média e atingir, né, os seus 60 pontos ali no caso. Então a gente não julga como uma questão complicada para vocês terem saído, beleza, pessoal? Ainda não julgamos como aquelas questões fáceis, né, aquelas que com certeza tem que estar garantido ali no meio. Mas eram questões que quem acompanhou a Superliga e estudou não teve problema, beleza, pessoal? Então vamos lá. Essa daí a gente já julga como uma das questões fáceis, tranquilo? Veja só, matriz de sistemas lineares, aqui ele trouxe um contexto ali para você entender, né, a posição de um elemento dentro da matriz. Então ele tem uma linha, uma coluna, né, um I e um J, I para linha, J para coluna. Trouxe num contexto ali, né, de transferências bancárias, né? E daí ele só pedia para você assim, dos 5 bancos, né, qual é aquele ali, né, que teve, né, a maior transferência ali. Então, julgamos como uma questão fácil, você só teria que entender que somando ali as linhas, você teria 6 para o primeiro, beleza, pessoal? Então, essa a gente julgou, essa é uma questão fácil, essa está naquele ranking das questões fáceis que quando a gente conversou sobre a TRI, que você teria que acertar aquelas fáceis, né? Um pouco das médias, né? As difíceis ali para garantir uma boa nota. Então, essa estaria no ranking das questões que a gente consegue identificar como questão fácil, beleza, pessoal? Bom, geometria analítica. Essa questão de geometria analítica, ela vem de encontro com tudo que foi trabalhado com certeza, tanto nos segmentos quanto na Superliga. Por quê? Porque ele trabalha com a questão de distância, né, entre dois pontos. Ele pede para você igualar depois essas duas distâncias, porque ali ele diz, né, que a distância de A até o ponto, né, de incêndio, né, ele tem que ser o quê? O dobro do ponto B, certo? Então você já sabe que você vai sair com duas distâncias, onde você vai ter duas equações, igualando elas, você chega numa circunferência e pela circunferência você consegue encontrar esse raio. Então veja só, é uma questão assim trabalhosa, porém com certeza é uma questão que trabalha com todos os conceitos que você adquiriu aí ao longo do ano, trabalhando com distância entre duas retas, igualando, montando sistema, caindo numa circunferência, identificando o centro da circunferência
e o raio dessa circunferência. Beleza, pessoal? Então, nível médio aí com certeza, tá? Não é uma questão fácil com certeza, mas vocês tiveram os elementos ali para estar fazendo essa questão. Beleza, pessoal? Geometria analítica. Vamos para a próxima. Trigonometria. Então, olha só, vale a pena, né, cantar as musiquinhas, saber calcular a tangente, porque nesse caso aqui é que você teria que fazer, né? Calculando a tangente, você descobriria a altura daquele cilindro. Essa questão bem bacana, a gente consegue identificar que para calcular, né, o comprimento primeiro, né, daquela folha ali, você teria que saber que é o desenrolar, né, do nosso cilindro ali. Ou seja, comprimento 2πr. Beleza, pessoal? 2πr, você teria ali o comprimento. Porém, veja só, nesse exercício, né, se você observar o padrão, você consegue identificar que foram dadas 6 voltas. Então, não basta você ter ali, né, o comprimento, né, daqui. Para por tangente descobrir a altura, você teria o quê? 6 voltas. Então, esse rolo de papel, ele teria 6 vezes o tamanho e teria que multiplicar por 6, tá bom? Essa questão, com certeza, acabou pegando algumas pessoas ali por causa desse padrão ali, né? Porque quando você bateu o olho ali na resposta 4 raiz de 3, você fez os cálculos, é uma questão que para fazer os cálculos é tranquilo para quem está estudando trigonometria, né? Já manja do cilindro, que também é o nosso basicão ali, então com certeza ela não é uma questão difícil, mas você teria que observar esse padrão no final, porque as duas respostas vêm, né? Uma delas é um distrator, é um possível pensamento teu, né, dentro da questão. Então não é a pegadinha que a gente diria, né? Seria simplesmente uma possibilidade de pensamento. E é possível você pensar, né, simplesmente ali e acabar a conta, não ver se há algo a mais. Tranquilo, pessoal? Trigonometria. Análise combinatória e probabilidade. Então veja só, essa questão aqui, a gente também não julga ela fácil, apesar de que o desenrolar dela não é complicado. Veja só, se você entende que você tem 6 de um modelo e 4 de outro modelo, né? E você tem em 2 lugares diferentes que vão ficar esses carros, então o que acontece? Vamos pensar no primeiro. No primeiro você tem 6 possibilidades para um e 4 para outro. Quando você for para o outro, né, lugar ali de mostra desses veículos, então o que acontece? Você já deixou um de cada modelo ali, então você teria quantos? 5 possibilidades para aquele que você tinha 6 e 3 para aquele que você tinha 4, tranquilo? Então o cálculo é esse, a gente poderia pensar dessa forma e matar a questão, porém ele traz, olha ali, em formato ali, mas você usaria um arranjo, você usaria uma combinação, o que você faria? Então você teria que decodificar aquilo ali, beleza? E identificar aquilo que bateria com a tua resposta. Seria o caminho mais simples de você estar analisando pelas alternativas aquilo que acompanha o teu pensamento, beleza, pessoal? Então, olha só, aqui ele diz também, ó, que a posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante, tá vendo? Isso já deixa uma grande dica para nós, que a gente está trabalhando com combinação, beleza, pessoal? Então, análise combinatória. Vamos lá, próxima questão. Geometria plana e espacial, olha ali, vamos dando um exemplo. Essa questão a gente julgaria como uma questão de nível fácil, beleza, pessoal? Estaria ali dentro do padrão do nível fácil. Por quê? Porque ele dá a dica ali, ele diz que você não pode ter uma inclinação maior que 20%, beleza, pessoal? Esse 20%, veja que você tem em centímetros, você tem em metro, aquele metro em centímetros é 100, então o 20% já está ali na cara, né, como que você encontra ele, beleza, pessoal? É a medida daquela altura pela medida daquele comprimento. Quando você vai para a inclinação da rampa, você tem que pensar assim, bom, se a rampa ela já tem aqueles 8 metros ali, né, quem é que dividido por ela vai dar os meus 20%? Aí você chega no teu 1,6 metros. Para que isso aconteça, o que você teria que fazer ali? Você teria que ajustar ali 40 centímetros, beleza? Então, é uma questão que a gente julga tranquila também, beleza, pessoal?
Ah, questões fáceis. Então agora a gente chegou no momento das questões fáceis. Vamos só dar uma passadinha rapidinho para vocês relembrarem essas questões, né? E falar assim, pô, realmente, né? Questão fácil, pô, errei por bobeira, né? Não podia ter errado, não. Olha só, porque essas questões são aquelas questões que a gente julga assim, ó, acertou essas daqui, para compor a sua nota final, como são questões fáceis, vai dar uma elevada, beleza, pessoal? Então é importante ter acertado essas questõezinhas. Então, olha só, questões fáceis, essas daqui eram só apenas de identificação do tipo de triângulo que a gente tem ali, dentro de um contexto bem legal. Escala, pô, essa questãozinha a gente bateu e falou, vai cair questão de escala, você viu isso em matemática e você viu isso em geografia. Lembra que nós chamamos o professor Almir para conversar sobre escalas, ele deu exemplo, foi bem bacana? Então, tá aqui um exemplo, ainda se caiu no contexto de pirata, né, que é o personagem dele, né? Com certeza o professor Almir está muito feliz com essa questão. Então, olha lá, escala. Do Minecraft, olha lá que legal, questãozinha bem bacana também, pessoal, né? Assim, com certeza é aquela questão que você olha e fala assim, opa, faturei mais uma questão. Vamos lá, mais uma. Questão fácil também, torneio de tênis. Essa questão também era uma questão tranquila, né? Você só tinha que acompanhar o pensamento ali de que não era todo mundo jogando com todo mundo, né? Não era uma questão de análise combinatória ali. Você teria apenas que entender que jogou, caiu fora, então você vai dividindo até chegar na última partida, beleza? Letra E. Mais uma questãozinha fácil, pessoal, essa daqui também é uma questão, né, tranquila da prova, aonde você apenas teria que identificar qual que era o tempo que levaria, né, para que cada pessoa fosse atendida, né, e o tempo, então era uma multiplicação em cada situação e você teria que ver aquela que era mais viável para você chegar ali, tá, tranquilo? Então, questão também que a gente julga fácil. Vamos lá, pessoal. Essa daqui também, ó, mais uma questãozinha que a gente julga fácil, né? Ali, olhando a habilidade dela, ela é extremamente simples, você apenas tem que identificar ali, né, o ângulo e fazendo o movimento até chegar na resposta final, tranquilo? Mais uma questãozinha fácil da criança que fica brincando de apertar o elevador, vai subindo, vai descendo, né? Você consegue chegar ali. Pessoal, vocês lembram que a gente falou na revisão que garante as questões fáceis, mostrando, né, um quadro de TRI, garante essas questões fáceis, algumas das médias e um pouquinho menos das difíceis, isso seria o normal, a lógica, né? E você vai garantir uma boa nota, né? Então veja só, aí ficou aquela dúvida, e como que eu identifico se uma questão é fácil? Eu falei para vocês, pode ficar tranquilo que vocês vão identificar quando uma questão é fácil, beleza, pessoal? Por mais que, às vezes, né, ali no momento de correria, você tem que fazer a questão rápida, você às vezes acaba errando, isso é normal, beleza, pessoal? Não estou dizendo que vocês acertaram todas as questões fáceis, né? Mas, eu falei, você vai saber identificar essa questão. Então, daqui as questões fáceis. Mais uma questãozinha fácil, você só teria que calcular ali, né, o percentual fazendo a soma das duas colunas e dividindo. Outra questão fácil também, a do colesterol, que envolvia apenas o cálculo de porcentagem. Beleza, pessoal? Acho que aqui a gente fecha então. Galera, foi muito bacana trabalhar com vocês na Superliga, espero que vocês tenham ido super bem. Comentem na página da Superliga como que vocês foram, principalmente, né, em matemática, como que vocês foram nessas questões, nas fáceis. Errei do Minecraft, não tem problema, entendeu? Isso acontece porque a gente está ali no momento de prova, que é um momento onde você não está tranquilo, né, estudando, como é na Superliga, né? Você está ali naquele momento, naquele gás, tá? Por isso que foi importante também os simulados, as provas de segmento, tudo que a gente fez esse ano. Beleza, pessoal? Então eu agradeço, tá, a participação de vocês, foi um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigado, tá? E um grande abraço para vocês. Valeu!